E a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre esse, a gente, na verdade, no ano passado se comemorou, né, o bicentenário da independência, e a gente está comemorando esse ano, fazendo algumas atividades relacionadas a isso. E no mês, acho que foi o mês passado, né, que a gente também fez uma distribuição também de algumas comidas típicas desse período. A gente fez uma distribuição que foi muito legal. E eu trouxe hoje exatamente as duas, tanto a Clara quanto a Juliana, que são amigas minhas. Elas são, pode dizer que são chefes, né? Pode-se dizer. As duas são chefes de cozinha e são jovens também. E esse exatamente para poder estimular, eu acho que mais do que tudo, não é para caso vocês queiram, também, claro, se vocês tiverem o interesse, tiver o desejo de seguir essa carreira, ou vocês falam, pô, eu cozinho muito bem, mas não sei como fazer isso valer, sabe, botar isso em prática, então acho que é o momento. Do vizinho. A Clara também, além de chefe, também, ela estudou também sobre empreendedorismo de um modo geral. Então acho que é bacana vocês perguntarem ela, de repente você fala, pô, eu cozinho algo que é muito legal, mas não sei como dar início, eu acho que é legal, pode fazer perguntas para ela, para a Ju também é a mesma coisa. Então assim, é muito legal, porque são jovens também que estão se dedicando, estão estudando ainda, é porque a gente estuda, a gente que é ator também, a gente estuda a vida inteira, né? Como o Val estava conversando com o Val lá dentro, então a gente estuda a vida inteira, então acho que isso é bacana, a gente está aprendendo e está discutindo e conversando sobre essas coisas, que principalmente que a gastronomia é uma cultura importantíssima, que a gente traz como legado da nossa história também, e eu acho muito bacana a gente saber valorizar o que a gente faz em casa também, não só o que a gente come na rua, mas fala, caramba, eu aprendi isso com a minha avó, eu aprendi isso em casa com a minha mãe, que fez toda a diferença na minha vida, e hoje eu passo isso para os meus filhos, eu passo isso para outras pessoas, outros amigos, que é coisa que é sua, é uma identidade que você trouxe da sua casa, da sua família, da sua trajetória, sabe? Então as duas, elas vão poder falar muito melhor do que eu, né? Melhor do que eu em relação a essas questões, mas eu, antes de tudo, eu queria conversar com elas e gostaria que vocês duas contassem um pouquinho como é que foi esse pontapé, exatamente para poder estimular eles e deles entenderem como é que foi essa decisão, porque falar assim, eu gosto de cozinhar, mas será que eu tenho aptidão para isso? Será que eu vou fazer isso, sabe, porque eu gosto ou não? Ou às vezes esse talento está dentro de você e você não tem noção que isso pode ser um grande potencial para a sua vida. Então eu queria que vocês duas comentassem, falassem um pouquinho como é que nasceu esse desejo dentro de vocês em relação à gastronomia e como vocês deram início, o pontapé. Como é que foi isso para vocês? Pode falar? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Clara, muito prazer para vocês. Muito obrigada também pelo convite aqui, né? Muito legal a gente estar podendo falar da nossa trajetória e compartilhar a experiência com vocês. Tá certo. Então, desde já, muito obrigada. Gostei muito aqui do projeto também, vocês estão de parabéns. Pretendo continuar acompanhando e participando aqui do projeto. Então, assim, falar sobre essa questão de trajetória profissional eu acho muito legal, porque é muito difícil a gente, às vezes, perseguir nossos sonhos, né, o que a gente quer fazer. Principalmente no Brasil, que é um país que tem muitas dificuldades, né, muitos estigmas. Então, no meu caso, eu tive muita dificuldade porque a minha família sempre foi muito contra. Então, assim, quando você diz que você quer trabalhar com cozinha, você já vê que vai ser uma vida muito difícil, né? Vida de cozinheiro, muita gente já deve saber que não é uma vida fácil, a gente fala muito sobre isso, eu e a Ju. Então é uma carreira que envolve muita dedicação, muito suor. E às vezes a gente tem que batalhar por aquilo que a gente quer e realmente falar, não, é isso que eu quero, eu vou correr atrás e eu vou dar um jeito. Então, assim, no meu caso foi muito isso. Eu estava caminhando para fazer medicina, porque na minha família todo mundo é só, não, é medicina ou é direito, aquelas coisas bem tradicionais, porque senão você não vai ser nada na vida, não vai ganhar dinheiro, não vai conseguir. Então eu falei, não, eu vou fazer gastronomia, eu vou começar a cozinhar. E eu não sabia cozinhar, na minha família não me ensinaram a cozinhar. Eu tive que aprender tudo sozinha. E aí eu comecei bem tarde, mas aos 25 anos acho que deu certo, né, Gil? Não, e é interessante isso que você falou agora, de não saber cozinhar, porque a gente aprende assim,
pô, se a criança está ali desde pequenininho, né, sabendo fazer determinada coisa, então aquela criança vai ser isso, sabe? Então, no seu caso foi o contrário, então, né? Então você não tinha essa prática nenhuma e você quis seguir por isso. Mas como é que nasceu isso? Foi o que? O pai ou a mãe que falou, vou te ensinar a fazer uma comida? Nada? Não, na minha família, minha mãe e meus pais, eles não cozinham. Não tem muita tradição culinária na minha família. Foi realmente algo meu. Então, assim, eu sempre li muitos livros, fui muito estudiosa, mas não para a área da cozinha. Então, eu realmente aprendi sozinha e busquei quem pudesse me ensinar. Então, desde cedo, eu comecei a trabalhar em restaurante sem ganhar nada. Eu só pedia passagem e eu falei, não, eu quero aprender com esses chefes. Muito além do que uma faculdade ou um curso, é a prática. E muito se aprende na prática. Tanto que tem muita gente que cozinha muito, às vezes cozinha até desde jovem, e sabe muito mais do que muito chefe por aí. Então a prática realmente, nesse caminho artístico, ela faz toda a diferença. Olá, gente. Boa noite. Eu me chamo Juliana. A minha trajetória é um pouco diferente da Clara, né? Eu sempre cozinhei com a minha mãe desde nova, porque minha mãe sempre fez questão de me ensinar, e a minha mãe sempre cozinhou muito bem. A minha mãe já trabalhou nesse ramo também, de cozinha, mas é um pouco diferente do ramo que eu trabalho ultimamente. Mas a minha vontade da faculdade, a gente cursou faculdade de gastronomia, foi porque eu já achava que eu cozinhava muito bem, tipo assim, sempre foi uma paixão. Na dúvida eu queria direito ou gastronomia, mas aí no final das contas eu acabei fazendo gastronomia mesmo. Não me arrependo de ter feito, mas foi o que a Clara falou, é muito difícil. Hoje em dia a gente está em uma posição diferente, mas quantas madrugadas adentro eu fui para ir para minha casa, o Vitor sabe onde eu morava, e é longe do trabalho, porque trabalhar com cozinha é muito complicado, porque a maior parte dos restaurantes que valorizam a sua mão de obra é tudo na Zona Sul. Não tem nada, se você for ver, são poucos lugares que tem, e o salário também não é tão remunerado. Então, tipo assim, a gente sempre tem, quem trabalha em cozinha sabe como é árduo cada passo que você dá. Hoje eu sou chefe de partida no restaurante onde eu trabalho, é tipo um líder lá onde eu trabalho, mas tipo assim, o quanto cada passinho eu dei para hoje chegar. Igual eu falo, é saber o quanto que você vai se doar, porque trabalhar em cozinha é se doar por inteiro. Não tem isso, você meio, não tem. Você tem que se doar por inteiro, porque eu falo que tem que gostar muito, porque você abdica de muitos momentos com a sua família pra estar lá. O pessoal da cozinha, que normalmente a gente fica mais de 12 horas trabalhando, é cansativo, então a gente tem que querer e tipo assim, ir em busca, porque eu acredito que não é o talento que você precisa ter, você tem que querer. Porque eu acho que talento a gente consegue na prática, mas eu acredito que tudo aquilo que a gente deseja alcançar, a gente consegue com esforço. Então eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso. É isso que eu quero, então eu vou atrás. Nada cai do céu. Nada, 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 nada. não. Eu batalhei muito hoje para estar onde eu tô, no restaurante onde eu trabalho. E hoje ainda é doloroso, não tá mais fácil do que era antes. Mas hoje hoje eu me sinto mais satisfeita, vamos dizer assim. Legal isso, porque é uma coisa que a gente fala muito, né, o Val tá ali, é uma coisa que o Val acaba falando muito isso aqui nas aulas e colocando de um modo geral pra gente, exatamente desse esforço, dessa dedicação, porque a gente vem de uma posição que às vezes nos coloca contra, né, essa realidade, né, que é vista, e a gente acaba, se você não for muito bom, se você não for muito dedicado, muito empenhado naquilo, você vai ficar para trás. Então é muito importante isso que ela está falando, comentando, porque isso serve para os atores aqui, para todo mundo que está estudando aqui teatro, exatamente isso, que precisa ler, que precisa se dedicar, não só ficar esperando a oportunidade, mas se colocar nessa oportunidade, né, se fazer a oportunidade. Pode. Muito legal isso que o Vitor está falando, que elas falam. Eu acho que eu particularmente abri um parênteses muito claro aí, como tem a ver com o teatro, a gastronomia, o restaurante. Eu fui, legal abrir, assim que eu cheguei no Rio, meu primeiro trabalho, acabei de falando isso para vocês, eu fui lavador de prato num restaurante francês.
aquele... você sabe, lá o que fica lá dentro. Então, tem um nível de cargos, né? Sim. Eu olhava pro cozinheiro e dizia, ai meu Deus, eu queria tanto ter o talento dele, porque ele saía da cozinha e ia pro salão principal, você sabe que eles mesmos. Mas observar isso que você está falando é muita dedicação, eu acho que é muito amor e muito trabalho para você sair de um estágio, né? O estágio 1 e pro 2, e como se encaixa na formação dos atores, quando a galera se empenha nos ensaios, nas horas. E outro item que o Vitor colocou aí, que eu acho tão essencial, que outro dia o André, que é o diretor de responsabilidade da Rede Globo, ele falou aqui, a oportunidade é aquele momento que você já está preparado, porque olha só, vem um produtor de elenco aqui, né, eles têm a oportunidade de ter um monte de gente aqui que pode escolher eles para ser a nova estrela da novela das 8 do filme. Eles sentam aqui para te assistir, mas eles te observam aí o que é que você tem para poder dar para eles. Se você tiver já toda uma preparação, é natural que você vai ser pescado, é o que você está falando. É o estudo, é quantas horas você está dedicando. Vale para vocês. Se ficar esperando um grande momento, sem pegar o livro, sem ler, sem dedicar, não vai, você vai perder a oportunidade. Às vezes a pessoa está na sua frente para escolher você, aí te pergunta B, você não sabe nem B, nem C, nem D. Então, como se encaixa a área de vocês com a área teatral geral, aí a escolha dos temperos para dar certo, que o prato funcione, que o cliente saia satisfeito. É a mesma coisa que a gente faz diariamente ao longo de anos aqui. Não estou vendo diferente a linguagem, só que a gente fala teatro, vocês estão falando comida, mas eu acho que todo mundo captar o que eu estou falando é muito aproximado. Até eu fiquei surpreso com tanta coisa, tudo como? Isso, gente, a mesma coisa. Eu agora, assim, nos meus próximos papos, eu vou dizer, gente, inclusive na gastronomia, então, entendeu? É isso. Mas o mais legal disso também, já vou deixar aqui já uma abertura, um parênteses aqui. Eu conheço a Juliana já, ela mora na minha rua, já conheço ela já há mais de 15 anos, a gente cresceu juntos, assim, e é muito legal, porque a Clara eu conheci hoje, por intermédio dela, e é muito legal esses encontros, quando você encontra pessoas exatamente que também está nessa mesma vibe que você, está buscando, sabe, o crescimento interno, crescimento na vida. Mas é o mais legal disso tudo, que já há muito tempo, eu me lembro uma vez eu peguei o ônibus com a Juliana, e aí ela estava comentando comigo, a gente conversando sobre as coisas, ela estava estudando ainda, fazendo a formação dela, e é muito legal que ela estava já nessa, não lembro quando isso, mas tem muito tempo. Já nesse período ela já estava comentando, não, eu quero viajar para ir, não sei se era para Itália, né? Que eu quero pesquisar, eu quero fazer outras coisas. Então, assim, é muito legal quando você vê que mesmo dentro dessa realidade que a gente vem, morando na Baixada Fluminense, mas com esse olhar, essa cabeça já pensando alto, sabe? Então, isso é o mais importante, é não ficar só naquela caixinha, mas é pensando, não, eu posso ir à frente, eu posso sim realizar os meus sonhos, e isso é muito interessante. Pena que ela ainda nunca fez nada para me comer, tá, gente? Só para deixar claro. Nunca comi nada que ela fez ainda. Hoje ela vai experimentar aqui as iguais. Né, gente? Deixa eu abrir um parênteses, é legal falar, porque tem que fazer um show, né, gente? Gente, não se preocupa que hoje, é porque o Vitor, na semana passada, ele enganou. Eu fiz todo um evento aqui, e aí porque o William também me enganou. Ele disse que no final do evento ia ter comida. E eu, fazendo o evento, correu de sair, vai ter comida. Olha, nem água. Hoje eu já vi ali na cozinha, quando eu sou bobo, já passei 10 vezes ali. Então, gente, é legal dizer pra vocês, plateia, fibra, porque vai ter lanchinho no final, né? Vai. E aí, quem fizer mais perguntas inteligentes, tem a senha só é dada para quem fizer perguntas inteligentes. Então, quem quiser garantir o seu kit comida e não sair sem comer nada, abre a boca, se movimenta. Ah, legal. Tá, então... Não, mas legal. Mas é isso, mas eu acho que isso é bacana, muito legal, assim, elas tocarem nesse assunto, porque eu acho muito bacana, porque a gente às vezes não consegue, acha que não, mas é possível sim, às vezes está ali guardado, você tem esse desejo, tem esse, ou gosta de cozinhar e não sabe se é isso que você quer, ou às vezes não cozinha, mas pode ter essa pretensão, então eu acho bacana, que não é só, não está limitado só para quem é bom desde pequeno, mas isso pode ser, essa formação pode vir depois, né? Ela quer complementar. Só para antes da gente mudar de assunto, eu lembrei de uma coisa que eu acho legal pontuar, né? Que às vezes a gente fala que é muito difícil, né? Só que assim, eu particularmente, esse ano comecei até a falar mais da minha experiência, até na internet, para uma questão de sonhos, né? Porque eu já tinha desistido dessa profissão. Então, recentemente, eu acho que eu fiquei quase um ano sem trabalhar na área, né? Trabalhando em outras coisas que eu não gosto tanto, né? Só para poder sobreviver, enfim. Mas porque é realmente muito difícil. Então, assim, eu já estava desanimada, desiludida.
iludida, porque a gente ganha muito mal. A Ju, que me acompanha há muito tempo, sabe disso. Já tava quase desistindo. E aí, assim, conforme a gente tem boas relações na vida, né, acaba que realmente acabam aparecendo oportunidades. Às vezes quando você menos espera. Então esse ano eu achei até muito legal, porque eu e a Ju, mais ou menos com a mesma idade, no mesmo ano, pela primeira vez, né, a gente virou chefe. Então eu fui chefiar uma casa no Leblon esse ano, convidada. E eu nunca na minha vida sonhei que eu fosse chegar a ser chefe um dia, muito menos com 25 anos. Então pra mim isso foi um marco total. Não que eu não gosto de falar que sou chefe, e eu até não é isso que eu pretendo fazer. Porque assim como no teatro, você pode ser ator, mas você pode ser diretor, você pode ser várias coisas. Então na gastronomia também. Você pode ser cozinheiro, mas você pode ser chefe, você pode ser gestor, você pode ser várias coisas. Então, assim, o que eu acho é que é muito importante a gente não desistir. E sempre focar muito nas pessoas que a gente se conecta ao longo da vida. Porque são elas que abrem as portas, né, pra gente. Perfeito. E eu queria só abrir um parênteses em relação já a isso, para a gente começar a falar sobre essa questão da culinária, né, da nossa gastronomia, né, do Brasil. Eu estava comentando com elas também sobre que a gente pudesse conversar exatamente sobre isso, sobre que a gente tem tantos pratos hoje em dia que a gente come, às vezes a gente não tem nem dimensão, cara, que isso foi uma coisa que foi criada pela gente, ou foi desenvolvida ao longo dos anos pela gente, e hoje é uma das iguarias assim, muito importantes assim, para o mundo inteiro, como por exemplo a própria feijoada. Eu sei que não foi, pela minha pesquisa, não foi a gente que criou, não foi o brasileiro, mas acabou se tornando uma identidade nossa muito forte. Então assim, eu gostaria que elas falassem um pouquinho, ou se vocês pudessem falar de algum prato específico, como é que na visão de vocês a gastronomia pode interferir na nossa vida no dia a dia, na nossa cultura também. Eu gostaria que vocês comentassem, falassem um pouquinho sobre isso, ou de um prato específico que vocês gostam, que vocês, enfim, que vocês possam dizer que isso faz parte importante, né, do nosso país, assim, alguma comida específica. Eu costumo dizer que a gastronomia é uma grande brincadeira. A gente tem a nossa própria identidade, mas a gente tem raízes muito fortes de vários países. Então, eles trouxeram várias riquezas pra gente que hoje faz a nossa própria identidade. O Vitor citou a feijoada, mas a feijoada é uma releitura de outro prato. Que, tipo assim, a gente adaptou para aquilo que a gente tem. Então, isso é muito legal. Eu gosto. Quando eu penso em gastronomia, em criar algo, eu penso tudo em, tipo assim, de uma grande brincadeira. Porque tudo que a gente tem em volta de nós, a gente pode cozinhar. A gente pode criar algo, ou recriar. Então, eu gosto muito de dizer isso, que, tipo assim, a gente pode brincar com tudo dentro da gastronomia. Isso é muito importante. Tem um prato assim, que você gosta mais, assim, que você fala, caramba, isso daí, pra mim, eu acho que mexe comigo, que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, assim, alguma coisa assim. Cara, eu vou dizer uma coisa muito simples, mas que pra mim tem um valor muito afetivo, mas é muito simples. Eu lembro da minha avó, ela todo domingo a gente fazia, era um frango, uma salada de alface e um espaguete. Toda vez que eu ia na minha avó, dia de domingo era isso. E o espaguete vem da nossa influência italiana, que trouxeram as massas pra gente, os molhos, tipo o molho de tomate, quem trouxe pra gente foi os italianos. Então isso me remete muito à minha infância. E tipo assim, que não é uma coisa natural brasileira em si, mas é algo que veio e hoje em dia ainda a gente tem essa cultura de comer massas. E hoje em dia é pizza também, são coisas que vieram da Itália, que hoje a gente usa como se fosse nosso. Eu acho muito importante, é algo que é uma lembrança muito afetiva minha com a minha avó. Eu acho muito legal isso. Eu acho que a gastronomia ela é sobre isso, né? A gastronomia ela simboliza essa coisa afetiva. Então, o momento da gente comer não é só, vou comer, é um momento de reunião, é um momento muito família. Então, é muito legal ouvir essas receitas assim familiares, que eu acho que sempre tem, toda família tem alguma tradição. A minha família ela não é do Brasil, então a gastronomia mais da minha família é muito diferente, né? Os ingredientes, enfim, nós somos de Honduras, então é completamente diferente. Geralmente a gente não acha as coisas aqui, os ingredientes. Mas eu acho que a gastronomia brasileira, que pra mim é uma das mais ricas que tem no mundo, ela é
na verdade, constituída de várias gastronomias pequenas, né? Muito regional. Então, assim, é muito legal porque é como se a gente tivesse o planeta Terra e o Brasil fosse o planeta Terra. Então, dentro do Brasil, a gente tem vários paisezinhos. Então, a cada lugar que a gente vai, a gente conhece uma gama de ingredientes e de pratos típicos diferentes. Então, às vezes, aqui no Rio, por exemplo, esses dias eu estava procurando tucupi. Tucupi não é tão fácil de achar aqui, e ainda mais que eu sou de Niterói, então é mais difícil ainda do que no Rio. Porque, apesar de ser algo tradicional da gastronomia brasileira, ele é muito regional. Então, a cada região que a gente vai, é como se a gente estivesse conhecendo toda uma gama de cultura gastronômica diferente. E isso é muito interessante, porque a gente pode passear pelo Brasil e ir conhecendo muitas receitas e pratos típicos e ingredientes diferentes, né? Porque a base da gastronomia são os ingredientes. Então, se eu tenho aqui muita banana, muito café, eu vou usar isso e vou ter lá o meu curau, trabalhar com milho, trabalhar com trigo, de acordo com o que eu tenho na região. Então, se na nossa região eu não tenho esse produto, então, assim, por mais que a base da gastronomia seja a mandioca, né, o açúcar da cana-de-açúcar, não é todo mundo que tem fácil acesso. Então, isso vai mudar totalmente ali a cultura. Eu só queria também abrir para conversar com vocês a respeito sobre a gente sabe que a gente está vivendo num país onde a gente tem uma taxa, né, de falta, né, de alimentos para algumas pessoas, para muitas pessoas, né, na verdade, e a gente vê que esse desperdício é uma coisa muito frequente, assim, na nossa sociedade, de modo geral. A gente joga muita coisa fora, tipo, às vezes coisas que está só um pouquinho estragada, a gente joga fora enfim, eu observo que a gente não tem tanto esse hábito de reutilizar. Eu queria saber se na profissão de vocês conseguem fazer, como é que vocês fazem isso para poder preservar o alimento, né, que a gente vai comer. Como é que é feita essa pesquisa, esse estudo? Não, tipo, vamos utilizar isso, não vamos armazenar dessa maneira. E se aquele legume ou aquela fruta está ali próximo de não estar tão boa assim para comer, como é que vocês pensam em reaproveitar aquilo para que não se estrague, né? Porque eu acho que, independente de tudo, vocês que são chefes, né, de cozinha, eu acho que o cuidado, o amor que vocês têm pelo alimento é muito importante. Então eu queria que vocês comentassem também, se pudesse falar sobre isso, que é um alerta pra gente aqui também, sabe? Assim, trabalhando em restaurante, você vê o desperdício. E o desperdício, às vezes, é assustador e dá aquele aperto no coração. E, assim, é muito complicado, porque tem muitas normas, né? Muitas vezes eu já bati nessa tecla com a gestão de restaurante, que realmente os restaurantes, eles são obrigados a jogar aquilo fora, né? Nós temos leis, então é complicado. E aí, quando a gente consegue ter um pouco mais de poder do nosso trabalho, então quando a gente consegue ser chefe, ou quando a gente tem uma autonomia maior, a gente sim pode pensar de, nossa organização, aproveitar melhor os alimentos. Até a casca de ovo, hoje em dia, a gente aproveita. E são partes dos alimentos que têm muitos nutrientes. Então, principalmente com uma questão de desnutrição, né, de pessoas, às vezes, obesas, enfim, que precisam de nutrientes, que estão deficientes, e aquilo está indo para o lixo, né, aquilo me toca muito. Eu sou muito da gastronomia saudável, né, a minha linha. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, e principalmente das coisas que a gente pode fazer em casa, muito práticas e que vão enriquecer, assim, a nossa saúde. Mas só complementar, já que ela falou disso que eu acho importante, o que é essa gastronomia assim, saudável? Assim, qual é a diferença dessa que a gente come no dia a dia? É outra gastronomia? Como é que é isso que eu não entendi? Não, é porque assim, eu falo muito, existe a parte da nutrição, né? E a gastronomia, ela, por exemplo, se você pegar uma gastronomia francesa, tá? Só para dar um exemplo. A base deles é muita manteiga e creme de leite. Manteiga e creme de leite é o quê? Gordura. Então acaba que você consome muita gordura ao longo do dia. Então às vezes você tem gastronomia italiana, é massa, carboidrato, é muito carboidrato ao longo do dia. Então o que é a gastronomia saudável? Não é você não pode comer um pão, você não pode comer um açúcar, não é isso. É o equilíbrio, né, do açúcar com a gordura, com a proteína. É mais ou menos equilibrar as quantidades que você está ingerindo. Então o problema não é, vou comer um açúcar, mas de repente, em vez de você comer um açúcar totalmente refinado, é você pegar esse açúcar da fruta.
Então você adoçar com a maçã, adoçar com a casca da maçã, adoçar com a banana, com a casca da banana, entendeu? É mais uma questão de equilíbrio mesmo no que você está colocando no seu prato. Então, um prato mais equilibrado. Então, foi o que a Clara falou. Em restaurante é muito difícil, porque realmente são regras da Anvisa que a gente não pode. Se a Anvisa me ver aqui, ela vai falar que eu tô doida, que eu tô fazendo tudo errado. Em restaurante a gente tem regra mesmo. No meu restaurante onde eu trabalho, a gente cuida muito da questão do desperdício, pra gente não perder mesmo, porque dói mesmo a gente ver e tipo assim, normalmente é tudo fresco, tipo a gente tem que hortifruti lá no meu restaurante, chega diariamente. Claro que eu ainda tenho perda de hortifruti, mas é algo mínimo que a gente tenta cada vez mais diminuir a perda, que lá em restaurante se chama CMV. Quanto mais o CMV tá alto do restaurante, mais desperdício tem. Então, por isso que quando a gente trabalha em restaurante, o desperdício sempre é um ponto-chave, porque se a gente tiver com o CMV muito alto, que é as perdas que a gente tem no restaurante, de qualquer forma, acaba influenciando no lucro. E sobre a reutilização, tipo assim, dá pra muita coisa. Tipo assim, talo de salsa, você pode fazer um pesto. Pesto é o quê? Nada mais do que você bater uma amêndoa, uma castanha com um pouco de parmesão ou outro queijo da sua preferência, com um pouco de azeite. E você pode jogar na massa. Tipo assim, tem várias formas que a gente pode evitar o desperdício. Até uma forma de armazenar em casa. Em restaurante é tudo muito diferente do que em casa. Mas em casa, tipo, um exemplo, na minha casa eu bato alho. Eu não faço alho todo dia. Eu bato alho, eu trituro o alho e bato e coloco um óleo. Porque evita dele esverdear. Quando o alho tá verde, é porque ele não tá com... Se você colocar óleo, ele tem uma durabilidade melhor. E você pode colocar um pouco de sal, porque sal é um conservante natural. Então isso sim ajuda a conservar. E é 1000 vezes melhor do que aquela pastinha industrializada que a gente costuma comprar do mercado. E rende muito. Eu queria falar sobre aqui. Você falou do desperdício da alimentação e tudo mais. Eu sempre tenho essa curiosidade. Já ouvi isso na internet, já ouvi isso na TV e tudo mais, mas eu queria saber um pouco mais sobre porque assim, a gente diz hoje no Brasil, a gente tem muita pessoa passando fome. Porque eu fico assim me perguntando, por que você não pega, o restaurante dá pra pessoa morador de rua, para poder acabar com essa coisa? Então, tem alguns projetos sociais que trabalham com isso. Mas geralmente o restaurante não pode fazer isso, por quê? Porque se você adoecer, o restaurante responde legalmente por isso. Por isso que a gente não doa, nem nada disso, por conta de ter medo de processo. Mesmo sabendo que aquele alimento dá para consumir. Mas tem gente que pode agir de má fé e dizer que passou mal, sei o quê, e processar o restaurante. Então, o restaurante só não doa por respaldo legal, só por isso. Mas tem vários projetos que conseguem fazer isso de doar comida. Assim, é realmente uma questão de segurança alimentar que infelizmente a gente não pode fazer isso. Mas acredito que a questão, inclusive, de muita fome, enfim, a gente tem uma cultura que ainda tem preconceito contra os alimentos. Então, a partir do momento que eu te digo que você pode comer uma casca de banana, as pessoas às vezes torcem o nariz, né? Mas comer uma casca de banana, assim, é algo muito comum de você pegar e jogar no lixo. E às vezes uma casca de banana, você, lógico, tem que lavar e higienizar direitinho para justamente não pegar nenhuma bactéria que possa ter passado por ali. Assim como você faz com qualquer fruta que você coma com casca. Maçã, tem gente que come com casca. Eu como a maçã inteira, gente. Eu como até o talo da maçã, eu como. Mas tem muita gente que até hoje tira a casca da maçã. E aí eu penso, gente, mas você já provou? E às vezes, se você não consegue realmente, não gosta de comer mesmo a casca, você pode bater e fazer um suco, você pode fazer um chá, você pode usar para fazer um bolo, entendeu? Pode usar para fazer um tempero, até uma decoração, só para deixar mais bonito o seu prato. Mas eu acredito que quanto mais a gente divulgar e tirar essa imagem de uma coisa ruim desses produtos,
mais pessoas que estão em situação de fome vão saber que elas podem comer essa casca e vão enriquecer muito, porque a casca da banana, por exemplo, é muito proteica. Eu sou vegetariana, então eu não como carne, mas eu consigo pegar muita proteína dos legumes, que muita gente descarta. Classificação, tá? Então aí é comestível. Agora, no caso da casca de cebola, da casca de alho, por exemplo, que apesar de a gente não comer, a gente consegue utilizar. Como? Usando para temperar. Então a gente faz as caipras, até em restaurante, a gente consegue fazer caldo com elas. E elas liberam muito sabor. Então aquilo dá um tempero especial da comida e você não precisa jogar fora. Então a casca de cebola, a casca de alho também. Fora que você assar um alho com a casca, ele fica maravilhoso. Você não vai comer a casca, mas ele por dentro fica super suculento. Então vale totalmente a pena experimentar. Eu trabalhei muitos anos em casa de família, aí cozinhando. Aí depois parei, né, e trabalhar no restaurante. É isso que vocês duas falaram, que é lá dentro mesmo. E não pode, manda jogar tudo fora. Coisas boas. Aqueles bifes que você faz, a milanesa, se sobrar é lixo. Não pode dar para ninguém. Nem quem trabalha lá, no restaurante, pode levar para casa. E eu trabalhei numa empresa agora que eu me aposentei, trabalhei 14 anos. Eu era cozinheira. O que sobrava, eu levava para casa, porque o patrão leva, não, você vai ficar aí. Aí tem gente que falava, não, deixa para amanhã que eu gosto disso aí, deixa aí que eu vou comer. Então é aquele negócio, né? A pessoa que trabalha com isso sabe que não pode, vocês duas sabem, né? E você fica até com pena de pessoas que você vê com fome. Agora eu pergunto, é certo isso que eles fazem? Não é, né? Mas a gente tem que seguir a regra. Ela é muito rígida e bem difícil, assim, porque ela vem muito estrangeira. Essa cultura de como funciona uma cozinha de restaurante, ela não é nossa, né, tradicional. Então ela pega aquelas regras muito rígidas, assim, europeias, né? E acaba que ainda bem que estamos mudando. Então, quanto mais, assim, é bom a gente falar sobre isso e promover a questão até da juventude em cargos de gestão, porque a gente consegue traçar novas políticas. Então, quando eu assumi uma cozinha, eu falei, não, eu não vou deixar que na minha cozinha aconteça isso, que é exatamente isso que você falou. Tem realmente lugares que o patrão diz, não, nem quem é funcionário pode comer nada. Então, o patrão pega e leva tudo para casa. Eu já trabalhei em vários lugares assim. Sobrou qualquer coisa, o patrão leva para casa dele. Mas a gente nem pode provar. Assim, eu não consigo entender lugares que você vende uma comida que você não pode provar a comida que você está vendendo. Ou, por exemplo, que o garçom não pode provar a comida. Para mim isso não existe, porque você que está fazendo aquilo, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que os cozinheiros estão comendo ou provando ou sabem aquilo que eles estão lá fazendo e não é a realidade de muito restaurante. Tem muito cozinheiro que passa fome. Quantas vezes eu passei fome, né? Não, juro, no trabalho, que a gente trabalha várias horas em pé, não consegue parar para comer e quando a gente está cozinhando a gente não pode comer nada. Até regra, às vezes tem que usar até máscara, né? Saliva, enfim, várias regras. Mas isso está mudando, que é uma notícia boa. Porque eu particularmente no restaurante onde eu trabalho, a gente não pode levar para casa. Mas a gente consome sempre, a gente mesmo que faz a própria comida de todos os funcionários. Quem faz a comida de funcionário são os cozinheiros. E eu posso falar da empresa onde eu trabalho, é muito boa particularmente. Graças a Deus, porque trabalhar em empresa ruim é muito ruim. Mas a gente sempre come do bom e do melhor. A gente corta, porciona ele em medalhões, mas as aparas que a gente come é para de filé mignon sempre. Tipo assim, onde eu trabalho é realmente muito bom. A gente não joga fora essas coisas, porque a gente sabe, que filé mignon é muito caro e dói demais jogar fora esses alimentos, sendo que tão bons. A gente come a para de filé mignon, a gente prepara todo mundo, tanto do RH, tanto do salão, SG, que são os nomes que a gente usa em restaurante, comem todas as comidas que a gente come. Como a Clara falou de passar fome em restaurante, particularmente é uma verdade, mas não porque onde eu trabalho é uma imposição a gente não comer, porque a gente fica tão viciado em trabalhar ali que a gente faz isso todo o tempo, ao contrário dos restaurantes que a Clara trabalhou. O meu restaurante a gente tem que provar sempre está provando para saber se a qualidade do produto que a gente está mandando para o cliente está a mesma sempre, que a gente chama de padrão.
vamos dizer assim. Então, já trabalhei em restaurante assim, que tipo assim, que a gente não podia levar, mas como ela falou, tá mudando muitas coisas. Então, tipo assim, experimentar é a alma do negócio, porque às vezes eu pesei um pouquinho no sal e se eu não provar, vai salgado pro cliente. E volta, aí é um desperdício, porque aquele prato que voltou não pode voltar para outra mesa e não pode para a mesma mesa. A gente tem essa responsabilidade com o cliente lá. Tipo assim, voltou porque o cliente achou salgado, tá sem sal. A gente não reutiliza, porque independente de qual coisa já foi para a mesa, então não dá para usar, vou separar esse e vou para outra mesa. Tem restaurante que usa essa cultura? Tem. Porque a gastronomia não é sempre perfeita. Mas onde eu trabalho, graças a Deus, a gente tem isso de poder comer, a gente come, não é comer à vontade, porque a gente não está na nossa casa, porque, vou comer isso aqui que custa X valor. Não é assim, mas a gente não passa fome, vamos dizer assim. A gente consegue comer, a gente é bem alimentado, sempre tem proteína, carboidrato, tem sempre saladas também, porque é uma cultura de restaurante, assim, pelo menos da maioria que eu passei. Eu sempre trabalhei, graças a Deus, exceto em um lugar bom, que sempre cuidou muito da gente. Só uma questão de aproveitamento antes de eu incrementar, mas é porque você falou de proteína, né? Apesar de eu ser vegetariana, eu cozinho carne, né? Trabalho com carne. E uma coisa que eu nunca detesto jogar fora é a proteína. Então a proteína animal também é muito fácil de você aproveitar qualquer apara, principalmente de peixe. Que é só você fazer uma caldeirada lá, jogar lá. E assim, não só dá pra usar pra temperar, como pra comer mesmo. Porque você cozinhando ali várias partes, assim, até aparas de mignon, de qualquer carne, qualquer peixe, fica muito bom você temperando e tal. Então dá não só pra fazer comida, né, pra distribuir em vários locais. Porque, desculpa, toda para pode virar toda coisa. Tipo assim, a para de carne lá, a gente usa pra fazer o nosso polpettone, que é tipo falando chulamente, é tipo uma manteiga enorme, recheada de queijo, com molho pomodoro e queijo por cima. Então, tipo assim, toda para, como a Clara falou, dá pra virar muita coisa. Fazer um picadinho, que geralmente em restaurante, se você for, tem picadinho, é com a para. Ele não vai pegar todo o filé mignon e vai fazer. Não, vai pegar todas as aparas e vai fazer um picadinho, que é uma delícia também. Não é porque é para que não é bom. A gente limpa, tira a gordura e o que sobrar é tudo lucro. E até a própria gordura dá para usar para fazer algum molho, algum caldo que você queira. Vocês fazem a comida, vocês indicam para alguém fazer, ou o trabalho de vocês é igual um nutricionista, vai dizer o que eu posso comer, de repente do meu problema que eu tenho de saúde, de gosto, ou como eu quero viver mais saudável. É uma forma assim, ou é uma forma em termos de prato, caviar, coisas mais especiais? A profissão de vocês é em cima disso ou em cima da orientação de que o povo, o ser humano pode comer e viver de uma maneira assim, mais saudável? Porque o povo brasileiro não sabe muito o que é gastronomia, nutricionista. Eu já passei por nutricionista, eu sei mais ou menos como é que é. O povo brasileiro não é a minoria informado sobre isso. Não tem esse Da profissão de vocês fazem, indicam como é que a pessoa faz, indicam como é que a pessoa vai comer para ser mais saudável, como é? Explica pra gente o que é. Eu e a Clara, a gente trabalha em lados totalmente opostos. Eu trabalho em cozinha italiana e a Clara sempre é em cozinha mais saudável. Então ela teria melhor essa resposta. Mas, como você falou, depende muito. Porque, tipo assim, a Clara não é nutricionista. A gente faz na faculdade, a gente faz uma matéria sobre isso, mas a gente não é nossa especialidade. Mas como ela focou na gastronomia mais saudável, ela consegue tirar essa informação. Onde eu trabalho, a gente trabalha com muita manteiga, creme de leite, e que não é tão saudável, vamos dizer que não é tão saudável, que é uma cozinha italiana. Tem muito... em grande excesso faz super mal. Porque assim, eu achei muito legal a sua pergunta, porque muita gente fica também me perguntando, mas o que você faz exatamente? Porque quando a gente sai da faculdade de gastronomia, o que a gente é? A gente é gastrônomo. Então, assim, quando me perguntam, eu falo, sou gastrônomo. Pela formação, eu sou gastrônomo, tá? Nutricionista faz nutrição, é nutricionista. Mas quando você é gastrônomo,
Aí você começa a trabalhar no restaurante, geralmente você começa com ajudante de cozinha. Então, que é basicamente a pessoa que também fica na pia, né, e fica só auxiliando, fazendo cortes e tal. E aí você vai crescendo na brigada de cozinha. Aí você passa para cozinheiro, auxiliar de cozinha, tem muitos, né, nomes para cada cargozinho ali, auxiliar de preparo de alimentos. São as pessoas que realmente estão botando a mão na massa e estão fazendo todas as comidas. Então, o propósito do trabalho é esse. Esse uma nutricionista não faz. Ela até, às vezes, ensina umas receitas na internet e tal, mas a parte dela é muito mais pegar a alquimia dos alimentos, que é você ver em cada alimento, no arroz, quantos por cento tem de proteína no arroz, quantos por cento tem de carboidrato. Isso é o nutricionista. Então, a gente realmente é criar as receitas, transformar aquele alimento, saber as técnicas, né? Então, a gente fica realmente cozinhando. Só que depois que a gente chega a chefe de cozinha, que aí que fica a incógnita, né? Porque os chefes, tem vários chefes. Então assim, por exemplo, eu como chefe, a Ju como chefe, a gente fica cozinhando. Eu ficava cozinhando quase que o tempo todo para o meu cliente. Eu gosto disso, né? De estar com a mão na massa. Mas também tem o chefe que ele não fica exatamente cozinhando. Ele cria os pratos, então ele faz o cardápio. E ele não fica lá cozinhando. Ele fala assim, ó, o prato é esse, você faz dessa forma. Aí ele faz uma receita, deixa lá e os cozinheiros ficam cozinhando. Para você ser cozinheiro, você não precisa ter formação, tá? Você não precisa ter faculdade. Mas para você ser chefe, às vezes precisa e às vezes não. Depende se você for estar num emprego que vai te dar essa oportunidade de crescer e se desenvolver. Geralmente, para você ser contratado, você tem que ter alguma carreira, assim, alguma formação de base. Porque aí a gente até parte para Eu fui chefe executiva, por exemplo, que às vezes as pessoas nem conhecem. O que é? Não é só você fazer o cardápio. Você tem que controlar todo o estoque de um restaurante. Então tem que saber controle de qualidade do insumo. Eu estou comprando um arroz, mas é um arroz bom, é um arroz da marca tal. Quanto que está custando? Quanto que custa esse prato? Quanto que eu tenho que vender para ter lucro? É uma parte muito maior que a gente aprende isso na faculdade. Então a gente não só cozinha na faculdade. A gente aprende desde a nutrição, quanto muito essa parte de custo também. Tem matemática na faculdade. Então é uma parte também bem de negócios, assim. Gente, eu queria agradecer antes de tudo a presença das duas, da Juliana e da Clara aqui, que veio prestigiar a gente hoje aqui para bater esse papo, trocar essa ideia. Eu acho que foi muito produtivo, assim, toda essa conversa, todo esse bate-papo, exatamente até para trazer uma consciência para a gente, né, sobre o próprio alimento, enfim. Eu acho que foi bacana. Agora, só para a gente encerrar e fechar aqui, eu queria só que vocês duas, cada uma, desse só uma receita que pode ser reutilizada, reaproveitada com esses alimentos, assim, uma receita simples que pode ser feita por eles assim em casa. O refrigerante saudável, só para fechar, enquanto você está pensando, é muito simples, é com a casca do abacaxi. Então, se você usou o abacaxi, comeu, enfim, sobrou a casca, você vai deixar ele ferver na água e vai colocar açúcar mascavo. Aí depois você tem que deixar esfriar e você vai colocar num vidro. Deixando no vidro, você cobre com papel toalha e você vai deixar aquilo fermentar. Que eu me lembro, acho que em 1 dia, 2 dias, ele já vai fermentar, vai dar bolha, enfim. E aí você vai coar, vai botar nas garrafinhas de plástico, tampar. Pega qualquer garrafinha de plástico que reaproveitou na sua casa. Aí você vai tampar e vai deixar fermentando por mais 1 dia. Só 1 dia, senão explode, gente. Porque o negócio é vivo, é fermentado, ele é um refrigerante. E ele é muito gostoso, é um refrigerante de abacaxi que você pode até saborizar. Então, se você não gostar de abacaxi, já até se você não gosta de abacaxi, ele fica neutro. Então, quanto mais você fermentar ele, menos sai o sabor do abacaxi. Você consegue botar uma canela, você consegue botar uma uva, um suco de uva, por exemplo. Se você misturar, vira um refrigerante de uva. Então, se você misturar com um suquinho de laranja, vira uma Fanta laranja. E é saudável, é caseiro. O açúcar que você usa, ele além de ser mascavo, ele vai se transformar em gás. Então, no final, tem muito pouco açúcar nele. Dependendo, até fica quase sem açúcar. Então, o sabor doce é mais da fruta do que do açúcar. Aquele açúcar é mais para realizar a fermentação. E aí eu tenho essa receitinha lá até no meu blog e eu acho que está no YouTube também. Mas eu super recomendo. Então, eu não pensei em nenhuma, mas eu vou falar uma que eu geralmente faço na minha casa. Normalmente eu faço sorvete caseiro, que é muito simples, muito simples, muito simples, que é nada mais de você congelar qualquer fruta que você usa. Eu normalmente gosto de fazer com banana, que uma banana é mais acessível e eu adoro, é uma fruta que eu realmente adoro. Eu tiro a casca da banana, corto as bananas em cubo e deixo congelar. Assim que ela estiver congelada, eu bato ela
tanto no liquidificador, no processador, no que você tiver, e ela vai ficar cremosa. Aí você pode bater essa com qualquer outra coisa. Com morango também funciona super bem, com uva é uma delícia. Aí você pode, se você não gosta, se você achar que tá sem doce e quiser ser mais saudável, pode colocar um pouco de mel, até um pouco de melado. Obrigado, Ju. Obrigado, Clara. Gente, para finalizar agora, eu só vou dizer que vai ter a apresentação aqui, que vocês estão convidados a assistir, que eles prepararam. E assim que acabar a apresentação, eu preparei, tem ali naquela mesinha ali que vocês vão poder pegar, tem ali para vocês provarem bobó de camarão, já tem um pouquinho de pimenta, mas eu deixei bem fraquinho, porque para vocês não estranharem, mas tem ali o bobó de camarão, tem a canjiquinha, que é um milho picadinho com rabada, e que é uma carne, né, também, e também tem um arroz doce. Então ali vocês, cada um de vocês vão poder pegar um de cada, para poder experimentar. Então, assim que acabar a apresentação, a gente faz uma filinha e cada um vai poder também pegar ali já para experimentar aqueles que estão ali na mesa, tá bom? Então, uma salva de palmas aqui para as duas. Obrigado mais uma vez. E vamos lá, para a gente poder... Vamos sentar ali agora. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior recuo. Na doca do ver o peso no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Olha o figurino do Eu rapaz. fui andar carimbó, lá no meio, urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá baixo. William, o Pitão tá fora da câmera. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: por que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem lá. E o seu copo está no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do bicho, Val, agora vai ser a memória, vai ter outra apresentação, mas exatamente eu pedi para a Silvia fazer essa apresentação, como a gente está falando também sobre a gastronomia, sobre a cultura geral, eu acho muito importante também trazer a própria cultura mesmo da dança, do teatro, que enriquece também a gastronomia, né? Enriquece todo esse trabalho, porque a gente traz também não só quando a gente traz essa identidade desses países, desses estados, a gente está trazendo também, além da gastronomia, que é uma coisa muito importante regional ali daquela cultura, mas é também importante no sentido de também falar também dessa cultura que esse povo traz. Então foi por isso que eu quis trazer, pedir para que ela fizesse a apresentação do carimbó, né? Que é uma dança tipicamente do Pará. E agora a gente vai ter uma outra performance dos alunos aqui do palco, que é a respeito de um texto poético, né, chamado Memórias da Nossa Infância, e ele retrata situações do cotidiano que relatam um pouquinho dessas vivências também do próprio período que a gente viveu, do Império, dos escravos, enfim. Então é isso. Manifesto ao teatro!
O teatro. Ah, o teatro. O teatro sempre foi a minha vocação. Dei ao teatro, dediquei ao teatro muitas horas da minha vida. Tenho a respeito de teatro um conceito de certa forma pessoal e resistente. Teatro. Teatro é poesia que se levanta do livro e que se faz humano. E ao fazer isso, fala e grita, chora e se desespera. O teatro, ele necessita que os personagens que aparecem em cena tragam consigo um traje de poesia. E ao mesmo tempo, é necessário que vejam os seus olhos, o seu sangue. Os personagens, eles hão de ser tão humanos, tão horrorosamente trágicos e ligados à vida ao dia com uma tal força que lhes mostrem as traições, que se lhe apreciem os cheiros e que saiam de seus lábios toda a verdade de suas palavras, cheias de amor ou de asco. Mas o que a gente não pode deixar continuar é que hoje sobem aos palcos, debatendo seus atores, são personagens totalmente vazios. Quem só se pode ver através do colete de relógio parado. Músico falso, um pouco de gato, desses que se encontram por aí. Hoje, aqui no Brasil, a maioria dos autores e atores ocupa a zona apenas intermediária. Escreve teatro para o camarote e não para o coleiro. E todos sabemos que escrever para o público principal é a coisa mais triste que alguém pode fazer. E o público que vai assistir fica totalmente assustado, pois é um público virgem, um público ingênuo que é o povo. Eles aqui não compreendem o que se fala no teatro, os problemas enfrentados em sua própria vizinhança. Em parte, nós atores temos culpa de não entenderem nada. Não somos pessoas ruins. Atores não são pessoas ruins. Só que, Zezé, eu quero que você me faça uma comédia em que eu faça eu mesmo. Desculpa aí. Isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Me coloca por 23 anos, tá certo? Não se esqueça. E uma roupa de primavera também, não se esqueça disso. Assim não se pode fazer teatro. Assim que se faz é perpetuar uma dama jovem através dos seus tempos e o gamar aqui, apesar da sua doença. Pois muito bem colocado, até porque o teatro é um dos mais expressivos e úteis instrumentos para a edificação de um país. E o barômetro que marca a sua grandeza ou então a sua decadência. O teatro sensível e bem orientado é capaz de mudar em poucos anos a sensibilidade de um povo inteiro. Mas o teatro destroçado, aquele que substitui as asas pelas patas, é capaz de embrutecer a dormência de uma nação inteira. O povo que não ajuda e não comete teatro, se não está morto, está moribundo. Com o teatro, que não acolhe a pulsação social e a pulsação histórica. O drama da sua gente é a cor genuína da sua paisagem, com riso ou com lágrimas. Não tem jeito de se chamar de teatro e nem quero machucar ninguém. Não falo da realidade viva, mas sim dos problemas levantados sem solução. Escuto todos os dias queridos amigos a falar sobre a crise do teatro. Mas não é a crise que está diante dos nossos olhos, e sim no mais escuro de sua essência. Não é um mal de flor ou de obra, e sinto sua própria raiz, que é fruto de sua má forma de organização. Há que se fazer isso para o bem do teatro. Há que se manter atitudes dignas. Do contrário, seria matar a imaginação, as fantasias e a graça do teatro, que é sempre uma arte. Sempre uma arte. Arte acima de tudo. Arte nobilíssima. E vocês? Queridos? Artistas acima de tudo. Que por amor e vocação sobem ao mundo fingido e doloroso do mundo. Artistas por preocupação. E no mais humilde teatro, até o mais importante, devemos escrever a palavra arte. Arte nas salas, arte nos camarins, arte nas comunidades. Senão, escreveríamos a palavra comércio, ou alguma outra que eu nem me atrevo a dizer. Porque teatro é trabalho.
Teatro é sacrifício. Teatro é disciplina. E acima de tudo, teatro é amor. Não quero dar-lhes uma lição, porque me encontro no lugar de recebê-lo. Minhas palavras são ditadas por entusiasmo e por segurança. Não sou iludido. Pensei muito com frieza e como bom brasileiro possuo o segredo da frieza. Porque eu tenho sangue ativo. Sei que não possui a verdade aquele que diz hoje, com os olhos postos nas pequenas goelas da bilheteria, mas sim, sinceramente, olhar lá longe, a primeira luz de alvorada do campo e diz amanhã, e sem chegar a nova vida se derrama por mim. E sabe de outra coisa? Na arte nunca deve ficar quieto ou satisfeito. Há de ter a coragem de quebrar a cabeça muitas coisas da vida. A cabeçada. Logo mais a gente vai ver o que acontece. Uma coisa que é primordial é a gente respeitar nossos próprios instintos. No dia em que todos nós aqui deixarmos de lutar contra os nossos instintos, nesse dia em que todos nós aqui deixarmos de lutar contra os nossos instintos, aí sim aprenderemos a viver. O pequenino parente de que samba na cacumba, Urucunta onde vai? Urucunta onde vai, ô parente do quilombo do Lumbá? Urucunta onde vai? Urucunta onde vai, ô parente do quilombo do Lumbá? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que faz de graça pros presídios e pra debaixo dos plásticos, que faz de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, Que fez e faz história, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado.